Adilson Paz de Souza, doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. Bem-vindo ao Roteirices. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que está cada vez mais preocupante, que são policiais assassinando pessoas em surto psiquiátrico. Isso também tem a ver com o desmonte da reforma psiquiátrica no Brasil. A gente tem um número aqui, que não sei se é o mais recente, você vai poder atualizar, que em 2024 houve um número recorde de assassinatos seguidos de suicídio envolvendo agentes de segurança no Brasil, segundo o boletim do IPES, que é o Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio. E o padrão desses crimes é o vínculo íntimo. A violência doméstica precede grande parte desses episódios, em que as vítimas são majoritariamente mulheres próximas dos autores, né, as companheiras em geral. Mas antes da gente mergulhar aí nesse tema tão importante e necessário, eu vou pedir para você se apresentar. Já é, acho que é a terceira ou quarta vez, acho que você é a pessoa que mais veio aqui ao Roteirices. Bem-vindo de novo e se apresenta aí rapidamente para quem eventualmente não te conheça. Olá, Carlos, colegas do Roteirices, é um prazer estar novamente entre vocês. Eu sou um tenente-coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sou mestre em Direitos Humanos, doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, e agora realizo pós-doutorado em Psicologia Social. O mestrado eu fiz na Faculdade de Direito e doutorado e pós-doc eu faço no Instituto de Psicologia da USP, sempre tendo como tema a linha de pesquisa a letalidade policial e ampliando agora para suicídio policial, adoecimento psíquico policial e temas correlatos, né? Violência de Estado. Então vamos lá. O que você pode resumidamente falar, porque é um tema tão amplo? O que acontece com os policiais militares, talvez até policiais civis, que têm uma vida extremamente tensa, lidando com o crime no seu dia a dia, e tem sempre um olhar da população que é de medo, né? A violência policial, agora no Rio de Janeiro, acabamos de ter mais uma onda de assassinatos aí. Ontem eu vi até no noticiário a viúva de uma pessoa assassinada desmentindo todo o relato feito pelo comandante ou um dos comandantes da operação lá no Rio de Janeiro. E isso tem um histórico enorme, né? Por que a polícia existe, como é que ela atua, a quem ela serve e quem são as pessoas que podem ser eliminadas. Mas a gente não vai entrar exatamente nisso porque é um outro tema e está fora da tua pesquisa, nesse caso que a gente vai conversar agora, que existe um sofrimento também entre os policiais. Eles estão adoecendo psicologicamente, de forma psiquiátrica, precisam de atendimento, de acompanhamento, e o Estado, de alguma forma ou de nenhuma forma, não oferece isso. Então, é como se as polícias estivessem atuando por conta própria e cada um que cuide de si. E isso dá margem a uma série de situações, desde conexões com a igreja, né, com missões, com o cara que vai salvar o mundo, que vai proteger a comunidade, e ele se sente empoderado, o cara que pode fazer tudo, porque a farda garante que ele tem todos os direitos e nenhum dever. Não sei se cometi algum erro aqui, mas vou pedir para você eventualmente corrigir e dar um pouco desse cenário, né? Quem é esse policial que está adoecendo, por que ele está adoecendo e quais as consequências disso? Eu acho que nós assim, essa fala introdutória sua me traz várias camadas, né? Vários platôs que nós podemos abordar. Talvez a gente tenha que fazer um próximo para continuar explorando o tema, Certamente. mas que é muito interessante. Primeiro, a gente tem que lembrar que a Polícia Militar, no modelo que existe, é a Polícia Militar da ditadura. Ela foi constituída com base na doutrina de segurança nacional. Esse é um mantra que, para mim, é o cerne, é o que cristaliza o poder letal da polícia. Para ir atrás do inimigo interno. O inimigo interno, o inimigo a ser combatido, a minha função é caçar e eliminar os inimigos.
caçar e eliminar os inimigos. Há inúmeros relatos de policiais que prenderam pessoas cometendo crimes e sofreram altas reprimendas porque prenderam e não mataram. Tem um relatório da Human Rights Watch, o bom policial tem medo, e os policiais relatam isso para o pesquisador da Human Rights. Enfim, policiais ou entrevistados por mim, ou outros policiais que eu consegui acesso através de livros que eles escreveram, que eles começaram a escrever, a contar suas histórias, a ordem é matar, é eliminar. Todo oponente deve ser eliminado, porque eles foram treinados que quem enfrenta as forças do Estado são oponentes. E trazem, logo linkam para um perigo da sociedade. É uma equação tão simples e tão explosiva, tão letal. Eu acho que o charme e o sucesso dessa política é porque ela é simples. Né? E nós estamos pagando esse pecado. Isso, essa é a capa do Human Rights Watch. Para quem está só no podcast, aqui é a capa do estudo do Human Rights Watch, O Bom Policial Tem Medo, os custos da violência policial no Rio de Janeiro. Vou deixar o link nas informações do episódio aqui para E para seguidores seus que falam inglês, tem a versão em inglês, que é o Good Cops Are Afraid. É o mesmo, só que eles traduziram para o inglês e espalharam e divulgaram pelo mundo. Então, Carlos, o que acontece? Qualquer pessoa que ofereça uma resistência, a lógica vai ser matar. Então, o policial ele convive com o dever de combater os inimigos da sociedade, não importa quem sejam. Nós tivemos a médica no Rio de Janeiro, que eles confundiram o carro numa perseguição, isso foi anteontem, foi essa semana. Eles já chegaram atirando e mataram uma médica negra que saiu do carro, porque o carro parecia com o carro que eles estavam perseguindo e perderam. Nós tivemos o evento do BOP, mais um, que entrou na casa, entrou atirando e matou os que estavam cometendo o crime e matou o marido. Por quê? A ordem é eliminar, não existe a possibilidade de rendição. Da mesma maneira, a companheira, nós temos casos de suicídio seguido de homicídio, envolvendo policiais militares, que o IPS, que eu faço parte de um grupo que estuda o adoecimento psíquico e o suicídio entre profissionais de segurança pública, vem mensurando esse padrão de violência. Não só o suicídio consumado e o suicídio tentado, mas também o homicídio seguido de suicídio, que é uma característica especial que ocorre entre casais, namorados, companheiros, casados, onde o marido não suporta a separação. Ou crise de ciúmes, ele mata a companheira e ele se mata logo depois. Mais uma vez, a companheira deixa de ser a companheira, passa a ser um oponente. Eu tenho que descarregar a minha letalidade. Por sua vez, convivendo num ambiente onde impera a misoginia, onde há o culto à virilidade. Você é bom se você é forte, se você é superior ao tempo, ao medo, à chuva, à fome, à dor, ao sofrimento. Você só é bom se você é isso. Então, um culto à virilidade extrema, uma masculinidade super exacerbada. Ambiente de tensão onde as relações internas trazidas pela militarização da polícia desde a ditadura, 1969, as relações internas no quartel são as piores possíveis. Entre superiores e subordinados, entre pares. É uma competição e um constrangimento constante. Então, você adiciona o quê? Um ambiente interno tóxico, uma atividade policial extremamente estressante, que o policial também não sabe se vai morrer. E essa veiculação, essa capacitação para a morte, onde todos que oferecem um risco, todo e qualquer contato meu é um risco de ser eliminado. Então, toda pessoa é um inimigo. A menor desconfiança, essa pessoa vai ser baleada e morta. É muita tensão, é muito estresse. E aí, como os policiais são treinados para serem super, para não demonstrar fraqueza, e se um dia pedir apoio, desejando um tratamento psicológico, ele é chamado de covarde, de fraco, porque fere o código o pacto da masculinidade, ele vai adoecendo quieto.
e uma hora ele estoura, e uma das consequências pode ser o suicídio. Para escapar do sofrimento que o mundo lhe traz, ele procura escapar, sair desse mundo, digamos assim. Tanto é que as estatísticas, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o IPES, enfim, estatísticas sérias, apontam que a maior causa de morte de policiais é o suicídio, Carlos. Primeiro, suicídio. Segundo, policiais em horário de folga, e majoritariamente é o bico, atividade de segurança privada, extracorporação. Ele está numa situação vulnerável. E, em terceiro, o tal dos confrontos com os inimigos da sociedade. Então, se tem uma guerra na nossa sociedade, quem está matando mais os policiais é a polícia. Então, imagine esse ambiente, Carlos, que o policial vive 24 horas. Ninguém consegue falar que está no seu perfeito estado e equilíbrio. Eu coloquei na tela aqui, para quem está só no podcast, um site aqui da Associação de Policiais da Paraíba. Suicídio é a maior causa de morte entre policiais no Brasil. E a Paraíba registra aumento nos casos. E tem um aviso aqui para o policial civil, no caso, procurar ajuda, né? Ele não está sozinho. Então, existe uma linha aí do Núcleo de Saúde da Secretaria de Segurança para que esses policiais possam, de alguma forma, ter algum apoio. Agora, quando você menciona tensão e estresse crescentes, é um fato. Agora, isso também não encoberta o fato de que, ou não revela o despreparo. Esse policial não está sendo treinado adequadamente para conviver com a situação de tensão e estresse, que é a rotina de um policial. Não, em nenhum momento a pesquisa que eu conduzo e que outras pessoas conduzem, a gente busca justificar, a gente busca explicar por que determinadas atitudes são adotadas. Agora, é óbvio, existe o treinamento que conta, Carlos, é o treinamento trazido pela subcultura. Tem que matar, tem que torturar, tem que buscar o meio mais rápido da solução de um problema, eliminar o inimigo. É essa subcultura que não é estudada no Brasil, não é investigada, porque as forças policiais, as forças de segurança e os militares também vivem sob um manto da invisibilidade. Não há transparência. Não há transparência. A sociedade, você já me ouviu falando isso aqui várias vezes, então eu vou falar mais uma vez. A sociedade não pode participar do que acontece com os órgãos de segurança, embora ela seja a principal cliente e a principal vítima de um policial. A financiadora. E a financiadora. Então, ela não pode participar, não pode saber como é que são os treinamentos. Então, essa subcultura que é tão desprezada pelos meios oficiais, ela determina, de fato, como que a corporação e os policiais devem agir. E a cultura da eliminação do inimigo, como nós estamos numa guerra. Ou mata ou morre. Então, mate. E qualquer oponente é um inimigo. Então, esqueçam proporcionalidade, uso escalonado das forças, uso dos equipamentos e meios não letais ou menos letais, arma de choque, tonfa, cacetete, gás... Esqueça. O policial civil, em uma situação de perigo, é como o Robocop. Pi, 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 perigo, perigo, vou matar. Pum, mata. Porque a subcultura, o que foi ensinado de fato nos corredores, nas corridas, nas reuniões informais, no submundo, é que tem que matar. E aí a gente chega num ponto, Carlos, onde o policial vai atender uma ocorrência de um jovem em surto psiquiátrico que a família chamou o Estado para dar um apoio, e o policial executa com 4 tiros. Qual que é a justificativa, Carlos? Legítima defesa. O que faz o Ministério Público? Legítima defesa. Arquive-se. O que faz o Judiciário? Legítima defesa. Aconteceu agora, aqui nos Estados Unidos, recentemente, com um brasileiro que estava em surto psiquiátrico num estacionamento aqui de um shopping. A família chamou a polícia e ele foi morto pelos policiais. Carlos, nós não temos o devido cuidado com o homem, a mulher, o agente policial. Eles são treinados para serem máquinas de combate. Eu falo isso sem qualquer medo de errar. Então,
vai trabalhar 8, se precisar trabalhar 12, 14, 16, 20, 24 horas numa operação, é o que se exige do momento. Só que nós não somos máquinas, cara. Nós estamos, além da atividade estressante, o policial tem as suas contas para pagar, tem as suas questões particulares, como todo mundo na sociedade, né? E eu não estou aqui defendendo, estou falando o seguinte: existe um caldeirão com a tampa fechada que faz com que o policial adoeça e que ele fique num estado de alteração tal que qualquer atitude que o outro leve é um risco iminente, ele não vai raciocinar. Eu estou em perigo, logo eu elimino. Eu estou falando da questão psicológica ou psiquiátrica, eu estou falando junto a isso é um treinamento da eliminação. O policial é um super-homem com superpoder que pode fazer de tudo em defesa, uma tal defesa de uma tal sociedade. Eu lembro de entrevistas anteriores que a gente teve aqui que você mencionou o treinamento nas academias, né? Você tem vários tipos de pessoa. Quero ser policial porque é um emprego, eu vou ter uma renda, há uma certa segurança, mas nem estabilidade, mas nem todo mundo tem ideia do que ele vai enfrentar. Ele está indo para um trabalho que ele pode ser assassinado a qualquer momento, como acontece diariamente. Mas você tem até aquele documentário que você menciona, né? Jesus, esqueci o nome, em que o cara entra na polícia para poder matar. Ele queria vingar a mãe, e o cara, não mata não, entra para a polícia, que você vai poder matar sem problema. E você tem os jovens que já têm uma tendência violenta, e na academia ele encontra o universo perfeito para exercitar isso. E também, aí estou chutando aqui, você vai me corrigir, você que passou por academia, se existe algum mecanismo que deveria haver, olha, esse cara aqui não pode ir para a rua, vamos eliminar, ele tem que sair da academia porque... Mas talvez seja isso que eles querem, né? Eu até lembro, vou usar um exemplo aqui lá de Israel, aquele Itamar Ben-Gvir, que é um ministro da segurança interna, que é um colono, entre aspas, na verdade são terroristas, que ele foi recusado pelo IDF, o Exército de Israel, porque ele era muito violento. Você imagina o Exército de Israel que está fazendo o que está fazendo, recusar o cara porque ele é alterado demais, e hoje o cara é ministro lá no país. Então, Carlos, mas a primeira morte que acontece com o jovem é a dele, quando ele entra na academia. Existe um processo de uma pasteurização, digamos assim, de uma homogeneização de corpos e mentes. Eu tenho que apagar, a instituição tem que tentar apagar aquilo que o indivíduo era antes de entrar, para forjar um novo ser, o guerreiro, que os autores vão falar da morte do eu civil, se fala em Ben-Gvir, eu estou falando, ao invés de falar eu civil, eu falo eu civil, né? Eu civil para a constituição do self militar, do guerreiro, com os valores dotados, trazidos, esperados ou propagados pela instituição. É o que o Goffman vai falar quando ele estuda instituições totais, e a polícia, o exército são instituições totais, processo de modificação do eu. Então, existe isso, uma tentativa de dar um apagado no que era antes para constituir o ser como eu quero para a instituição. Isso existe. É um processo pedagógico, que eu chamei de pedagogia nefasta, porque é calcado na dor, na humilhação, no trote, na violência. E na negação da dor em si mesmo. Então, aí, essa é a origem. Obviamente, nem todo mundo vai sair fazendo barbaridade, porque tem uma questão de um superego aí, e vai depender da constituição psíquica de cada um. Não tem como você fazer um copiar e colar do indivíduo. O indivíduo é indivíduo porque ele é uno, né? E é diferente. Então, mas muitos não têm esse superego bem estabelecido. E aí, meu amigo, fica à mercê do que o grupo quer. Né? Alguns já trazem tendências e encontram um terreno fértil para prosperar e adotar certas atitudes, certas condutas. Então, e me chama muito a atenção, porque nós estamos falando de uma violência de Estado agora, Carlos. Porque esses jovens foram mortos, esses jovens insultos foram mortos pela polícia militar,
porque não tinha, pelo sistema de saúde, um equipamento disponível para atender essas pessoas, que é uma questão de saúde. Porque está tendo um desmonte do Sistema Único de Saúde, principalmente na questão do atendimento às enfermidades mentais. Então, em 2001 foi estabelecido o que chamam de reforma psiquiátrica, que ele buscou se estabelecer uma nova forma de atendimento às pessoas com transtornos psiquiátricos, com adoecimento psíquico, que fosse para fora, acabasse com essas internações de longa data nos hospícios e manicômios, que são verdadeiros túmulos vivos. Um autor argentino chama de túmulo vivo. Centros de horrores, prisões, sabe? Uma degradação só. Vamos acabar com isso. Vide, Carlos, o Pinel no estado de São Paulo, vide o famoso Holocausto brasileiro, Barbacena. Exemplos não faltam. Então, essa reforma falou, vamos tirar dos manicômios e vamos criar uma rede de atenção psicossocial para atender essas pessoas no seio da comunidade, com outros tratamentos, com outras aproximações, além da violência da internação, do choque, desse tratamento degradante que visa eliminar a singularidade do indivíduo. O indivíduo fica coisificado, é tratado como um objeto nesses hospícios. Né? E essa rede de atenção psicossocial tem vários equipamentos, um deles é o SAMU, as nossas ambulâncias, SAMU. E quando essas vítimas chamam, os pais chamam o SAMU fala, eu não vou, ou eu não posso ir porque eu não tenho viatura disponível, esse é um efeito de um desmonte de uma política pública de saúde antimanicomial para tratar as pessoas acometidas de transtorno psiquiátrico da forma mais digna possível, e sobra para quem? Para o Estado repressor. Mande a polícia. A polícia vai tratar como oponente. É uma pessoa que está em surto, mas é o meu inimigo. Se ele oferecer qualquer resistência à minha intervenção, novamente, eu tenho certeza que na mente dele vai acionar o alarme. O pi, 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 pi. Eliminar, 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 e vai dar 4 tiros no jovem na frente da mãe, e a mãe vai falar para o policial, eu chamei vocês para socorrer o meu filho, não para assassinar o meu filho. Alguém consegue mensurar a dor dessa mãe que chamou a polícia que matou o seu filho? Alguém está pensando nisso? E detalhe, no Rio Grande do Sul, quando aconteceu essa ocorrência, terminou a ocorrência, a câmera do interior da viatura tem imagens. Gravou os policiais dando risada. Pelo amor de Deus, cara. Então, nós temos um desmonte de uma política pública com o incremento de uma outra política pública que, no fundo, visa a militarização da sociedade, das relações pessoais, das relações sociais e a lógica do combate para tudo quanto é lado. Tanto é, Carlos, que com a lei de drogas de 2006 apareceu uma figura no Brasil chamada comunidades terapêuticas. Essas comunidades terapêuticas, cara, os especialistas que trabalham com saúde mental, com o SUS, elas estão num limbo. Elas não existem no SUS. Elas são os novos hospícios, os novos manicômios, sob a égide de uma sociedade beneficente ou religiosa. Tem muito religioso nessa seara. Recebe verba do poder público, não presta contas a ninguém, não tem controle e estão fora do SUS. Ou seja, é uma sabotagem à luta antimanicomial, ao ponto que as comunidades terapêuticas estão crescendo cada vez mais. Ou seja, aqueles que não são mortos fisicamente pelo Estado são jogados, que essa é a palavra, numa comunidade terapêutica, que é o hospício 2.1, digamos assim. Século XXI. E são eliminados simbolicamente, emocionalmente, enfim. Então, nós estamos falando de um Estado que premia a eliminação de pessoas, fisicamente ou simbolicamente. É isso. Eu quero ler aqui um trechinho daquele site que eu mostrei sobre os números da taxa de suicídio entre policiais civis e militares da ativa
que cresceu 26,2% em 2023 em comparação ao ano anterior. Isso transformou na maior causa de mortes policiais no Brasil, superando as dos confrontos que acontecem ou na hora de serviço ou de folga. Suicídio entre a categoria quase 8 vezes maior que a população em geral. São dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024. E é a primeira vez, segundo o relato aqui, desde que que esse fenômeno acontece, desde que o Fórum de Segurança Pública passou a registrar os dados de vitimização de policiais. Aí tem aqui, segundo o Ministério da Justiça, foram registrados mais de 6.300 mortes por ação de policiais no Brasil entre janeiro e dezembro de 2023. Em média, 17 casos por dia. Isso aqui, na verdade, é o caso... Essa aqui é outra coisa, né? É o número de ações de policiais. Então, esse policial também é impactado, né? Apesar dele ter essa vontade, ou ele está reprogramado, digamos assim, para cometer essa violência, mesmo que, como você mencionou, o policial deu risada, né? Quando no carro depois de matar. Até puxei a imagem aqui que eu pesquisei, vou colocar aqui. É o jovem em surto, né? Você tem 4 policiais contra o jovem em surto. O que justifica dar 4 tiros, Carlos? Vamos mostrar a imagem aqui. Está filmado, aparentemente, por câmeras no corpo dos policiais, né? Um surto do filho, diagnosticado com esquizofrenia. No vídeo, os PMs conversam com o jovem e pedem para ele ficar sentado. Mas em menos de 3 minutos, a situação sai do controle. Bota as mãos. Atira em mim! Eric levanta enquanto a mãe tenta convencê-lo. O choque da arma não faz efeito e ele avança. Na sala, o policial cai no chão. A mãe e a avó tentam conter o rapaz até que a policial dá a ordem. O policial efetuou 3 disparos e a policial 1. Quando o SAMU chegou ao local, Eric já estava morto. A ação ocorreu no dia 15 de setembro. Segundo a família, o rapaz fazia tratamento psiquiátrico e a mãe dele reforça que a todo momento informou aos policiais sobre o estado de surto. O que eles fizeram ali foi um assassinato, Bruno. Bom, um policial treinado, se era um jovem no surto psiquiátrico, havia 4 policiais treinados, em tese, né? Haveria condições deles fisicamente conterem o jovem. Vamos lá. Os policiais têm aula de defesa pessoal e mobilização. Eles eram 4 contra 1. 2. Ele podia, se quer usar arma de fogo, atira na perna, Carlos. Pronto, ele cai ao solo. É igual aquilo. Mas né? a lógica... Assim, o sniper, né, um treinado, ele atira, ele coloca a bala onde ele quer, né? Mas é sempre na cabeça. Carlos, eles são treinados para eliminar o oponente. Toca o chip lá, entra em ação, perigo, vou eliminar. Esse é o raciocínio. É o oponente, não é doente, não é nada, é o oponente. Essa é a avaliação. Nada justifica. As polícias são treinadas pelo método Giraldi, que é um exemplo de método de tiro no mundo, desenvolvido por um coronel da Polícia de São Paulo. Eu fiz esse treinamento. É modelo do mundo. É o tiro de defesa da vida. Ensina como e onde atirar em áreas menos letais. Aliás, no treinamento, recebe mais nota quem consegue atingir esses locais menos letais, que é justamente para condicionar, acertar menos letais. Mas nós temos a subcultura, Carlos. Você pode trazer N iniciativas, projetos, atitudes, atividades que visam resguardar a vida do policial e do cidadão, da pessoa que está numa ocorrência, num entreveiro com o policial. Nada disso vale no dia a dia, porque a subcultura é inimigo elimina. Nós ainda estamos vivendo sob a égide da doutrina de segurança nacional na segurança pública. Nós não saímos da ditadura na segurança pública. Essa é a verdade.
Nós não temos transparência, nós não temos permissão para ter acesso a dados. Esses dados de suicídio são graves, Carlos. A gente fica preocupado porque podem ser piores, porque existe uma subnotificação. Nem tudo é informado pelo Estado. Então, essa morte cresceu 8 vezes, mas pode ser mais, porque é subnotificado. E quando o Fórum Brasileiro começa a fazer o levantamento entre as polícias dos vários estados da nação, Estado mais Distrito Federal são 27, muitos não fornecem dados deliberadamente e não acontece nada. Então, nós estamos trabalhando com uma subnotificação alta, a gente não sabe exatamente de quanto, porque não é permitido saber, porque guerreiro não adoece, super-homem não passa mal, super-herói não fica doente. Esse é o padrão, esse é o discurso, essa é a estética, esses são os valores professados. Não dá certo. Não dá certo. Como é que é, no estudo que você está fazendo, como é que vocês fazem esse mapeamento desse processo de adoecimento? Vocês estão fazendo entrevistas? Que dados vocês acessam? Se você pode usar um caso assim para exemplificar um policial que se forma, vai para a rua, como é que ele vai adoecendo no dia a dia? O IPES, ele até foi um tremendo de um trabalho feito pelo IPES. 2016, 2017, eles publicaram um livro chamado Por que os policiais se matam? E eles conseguiram entrevistas com mais de 230 pessoas, desde familiares de policiais que se mataram e policiais que tentaram suicídio ou policiais que tiveram idealização suicida. Eles pensaram seriamente em se matar, mas não chegaram a tentar. Então, tem idealização, tentativa e familiar. Isso. Esse é um clássico. Mais de 200 pessoas, sujeitos de pesquisa, foram ouvidos. Eles narram o dia a dia de como é que eles vão adoecendo e ninguém dá atenção. Nem eles mesmos. E quando eles reclamam, não tem o suporte necessário porque há uma retaliação do grupo. Porque dentro do machismo, do militarismo, da virilidade, é mostrar fraqueza. Mas o que você poderia dizer desse processo de adoecimento? Quais são, você como ex-policial também, talvez até naquele período que você ainda estava na rua, você convivia com gente que adoecia e talvez você nem tivesse se dado conta do colega ao lado e aí eu te pergunto, você também adoeceu? Carlos, você passa a desconfiar de tudo e de todos. Teve uma fase da minha vida que eu andava com 2 armas. Quando eu parava o carro no semáforo, eu ficava com uma arma na mão, porque eu achava que a qualquer momento ia surgir uma situação que eu ia ter que agir ou alguém ia tentar... É uma paranoia. É uma paranoia. Não vou dizer uma paranoia, mas eu não sei nem dizer se isso é paranoia ou não. Os meus círculos de amizade eram só policiais. Eu vivia no quartel. Vivia, Carlos. Eu morava no quartel, comia no quartel, dormia no quartel. Eu não tinha vida fora, não tinha atividade fora, não estudava. Outros policiais relatam a mesma. Socialização só entre policiais, com um grupo pequeno. Não comentam das suas vidas, não buscam apoio, não se abrem. Assim como eu nunca me abri. São vocês contra os outros. Nós contra os outros e até mesmo nós contra nós mesmos, porque eu não posso demonstrar fraqueza, né, Carlos? O que o grupo vai dizer de mim? E a minha expectativa de ser aceito ou ser mantido no grupo? Aquele julgamento constante. Eu não posso mostrar fraqueza. Quem é que vai aceitar ser liderado por alguém que está indo ao psiquiatra? Isso. Como é que vai... O que vão falar de mim? Como é que vai ficar a minha reputação? Que represálias eu posso sofrer na minha promoção, por exemplo? Eu posso não ser promovido por merecimento, posso demorar para ser promovido para um outro posto. Então, tem várias situações que vão embotando os seus sentimentos. Muitas pessoas não percebem isso. Muitas pessoas procuram descarregar isso até de uma maneira inconsciente na violência, projetando o sofrimento numa outra pessoa. Só que como não trata, projeta. Então, matar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Isso enquanto está na rua. E quando isso se volta para a família?
Álcool, drogas ilícitas, ou casos de estourar em casa, violência doméstica, que os números são altos, feminicídio, como nós vimos recentemente, há um mês atrás, aqui no estado de São Paulo, um caso que deu muita repercussão na imprensa, e ontem até que, enfim, ele foi preso ontem, né? Demorou muito, na minha opinião, e de muita gente. Então, é isso. É um processo lento, gradual, mas extremamente incisivo. E não tem um olhar da instituição. A instituição tem normas muito boas. A Polícia de São Paulo tem normas muito boas. A do Rio também. Normas muito boas de cuidado da saúde mental. Mas está no mundo do papel. Novamente, na subcultura que o mundo real atua. Não. Nós somos guerreiros, nós não precisamos disso. E o superior também age influenciado por essa subcultura. Os meus homens são fortes. Eu não posso... Como é que eu vou estar comandando uma tropa adoecida? Como é que eu vou ficar como comandante? Onde está a minha virilidade? Que raio de homem é esse que eu estou comandando? Então, existe um machismo, uma virilidade que contamina tudo e tem uma subcultura que influencia tudo isso, que diz o seguinte: somos fortes, somos resistentes, somos invencíveis, somos imbatíveis na nossa nobre missão, combater o inimigo da sociedade. E qual é o prognóstico? Isso daí tem alguma perspectiva de melhora? Olha, Carlos, você já perguntou isso para mim, eu vou repetir. O prognóstico que eu tenho é só piorar. Porque nenhum governo está interessado em resolver essa situação. Assim como nenhum governo está interessado em resolver a questão da letalidade policial, e nenhum governo, de fato, está interessado em resolver a questão das organizações criminais. Ficam com planos que são placebos, digamos assim, que é mais pirotecnia para as próximas eleições, e isso vale para qualquer governo, hein, Ricardo? Não é esse governo ou aquele governo, todos os governos. E não só no Brasil. Sim, não só no Brasil. Temos o ICE, ou a política anti-imigrante dos Estados Unidos, que é uma materialização de tudo isso que nós estamos falando. Eu tenho que criar um inimigo e eliminar esse inimigo, para distrair do que realmente importa. Né? Quem está financiando arma para o México está falando isso aí, né? A presidenta do México e o ministro da Defesa, eu acho que é ministro da Defesa, o secretário da Defesa, ele fala: mais de 80% das armas usadas pelo narcotráfico mexicano vem dos Estados Unidos. Então, eu acho que eles poderiam barrar isso, que vai ajudar a combater, né? Mas é tudo business, né? Bem-vindo ao capitalismo. Né? O Grande Chefão, né? Tem o filme, O Grande Chefão, o Marlon Brando, em dado momento, ele fala: it's only business. Não tem espaço para mágoa, não tem mágoa, não tem rancor. O que é meu amigo hoje é inimigo amanhã. Only business. Lucro. Nós estamos falando de um neoliberalismo determinando quem deve morrer, quem deve viver. É a obra clássica do Mbembe, necropolítica. Nós estamos vivendo uma necropolítica. Qualquer governo de qualquer país, de qualquer ideologia, está embarcando nessa. A não ser alguns países escandinavos. Né? Mas aí que está. A gente não está enfrentando essa questão. E a violência, ela é um motor para discurso de eleição. Só. Qualquer eleição, e aí você vê todo ano iniciativas para aumentar a punição, penas mais graves, reduzir a maioridade penal, é o que a gente vê no mundo inteiro. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente comentou antes de começar a gravar, o que está acontecendo em Florianópolis. Florianópolis, nós temos... Bom, eu vou usar uma expressão que eu sei que eu me coloco sobre o escrutínio da crítica, mas merece. Eu acho que nós temos um projeto de quarto Reich em Santa Catarina. É horrível, para falar o mínimo, que eles estão fazendo. Nós temos proliferação de células nazistas em Santa Catarina. Nós temos governos municipais e o governo estadual atuando de uma maneira extremamente autoritária, ao arrepio das leis. O que eles estão fazendo com a população de rua? Eles estão expulsando dos espaços públicos e colocando ou em ônibus, mandando para outras cidades, ou em centros de atendimento, que, na verdade, são certos centros de detenção disfarçados, como está acontecendo próximo a Chapecó. Chapecó manda para um lugar
no Rio Grande do Sul, ou na divisa com o Rio Grande do Sul, mas acho que 100 quilômetros de Chapecó, para dar atendimento digno para essas pessoas. Chega lá, tem segurança, tem porteira, não pode sair. É como aqui, o ICE está comprando instalações em vários estados, já está tendo uma reação enorme da população, tem milhares de pessoas detidas sem acusação formal, estão lá indefinidamente. Está acontecendo no Rio. Mandando todo mundo para lá. É o que está acontecendo em Santa Catarina, que é o protótipo disso. E agora a prefeita de Santa Catarina, que era uma comandante da Guarda Municipal de Florianópolis, a vice-prefeita, que o prefeito de lá também é uma pessoa extremamente autoritária, reacionária, né? Que ela era a comandante da Guarda Municipal de lá, é vice-prefeita. Ela criou um corpo de jovens que para atendimento da população. Então, esses jovens saem na rua como o ICE sai nas ruas, e vê uma pessoa em situação de rua, aborda essa pessoa. Não é para dar apoio, não é para perguntar o que está acontecendo, o que pode fazer para melhorar a vida dele, o porquê está nessa situação, para onde vamos encaminhar. Agressão verbal e física e do tipo, saia da minha cidade, você está sujando a minha cidade. É uma milícia. É uma milícia. Negras. Tanto é que a imprensa que noticiou chama isso, olha, a prefeitura de Florianópolis criou o ICE de Floripa. Então, nós estamos vendo cada vez mais medidas autoritárias, extremamente contrárias aos valores consagrados na nossa cultura. Nós estamos rasgando, nós estamos normalizando no nosso Brasil rasgar a nossa Constituição, Carlos. Então, isso aí é um passo para um estado de exceção. Parece que, para resolver determinadas questões, tem que fugir das regras. Isso é típico da subcultura. Estou puxando aqui na tela, a prefeitura, matéria aqui do ICL, né? A prefeitura pagou R$635 mil a voluntários do ICE de Floripa, entre aspas. 5% dos investimentos de segurança em Florianópolis em 2026 foram com equipe de guarda informal. Aí é um pessoal aqui com camisas voluntários Floripa, percorrendo a cidade. Mais embaixo vai ter foto deles abordando alguém em situação de rua, acho. Aqui ainda, nessa aqui não, talvez uma outra. Vou procurar aqui e coloco na tela. É um absurdo, cara. Então nós estamos, nós, não eu e você, e alguns companheiros nossos as pessoas que estão nos acompanhando, né? Mas no Brasil nós estamos normalizando rasgar a Constituição. Sabe? Então é isso. Qual o destino para isso? Quando não há regra, ou a regra não é seguida, estado de exceção, vence o mais forte e impõe a lei de acordo com a sua vontade. É isso. Então, eu vejo esse prognóstico no campo da segurança pública, eu vejo cada vez mais as organizações criminosas crescendo e se fortalecendo, porque o que aconteceu no Rio ontem, ou o que aconteceu lá Jacarezinho, que foi aquela última mega ação de extermínio da polícia do Rio. Eu não me lembro o bairro agora. Mais de 100 pessoas. Sim, sim. Mão de obra totalmente reposta, o crime se aperfeiçoa, entra numa discussão com agentes públicos para ver que formas pode corrompê-lo e cooptá-los, que eles também trabalham nessa seara. No estado de São Paulo, lá atrás, o PCC falou, eu não vou mais guerrear com o Estado, eu vou procurar comprar os agentes do Estado. Então, existe uma rede de corrupção, tem policiais presos por ligação com autoridades presas, juiz processado, preso, enfim, com questões perante a lei por envolvimento com o crime organizado, e nós não temos nada para resolver essa questão. Inclusive, Carlos, a gente tem o crime aumentando e nós continuamos com taxas pífias de esclarecimento de delitos. Então, se alguém quer fazer um plano de segurança que vale a pena, vamos discutir o porquê que se esclarece tão pouco delito no Brasil. Crimes contra a vida era 20%, 30% só esclarecido, enfim, não chegava a 40%. Crimes contra o patrimônio, então, é um absurdo. Eu acho que 2% eram esclarecidos. Então, lá atrás, século XVII, século XVIII,
Cesare Beccaria, dos delitos e da pena. O que faz o criminoso atuar e continuar atuando com tranquilidade é a palavra minha, é impunidade, Carlos. Se ele sabe que ele não vai ser pego, ele vai agir. Você pode aumentar a pena para 200 anos de participar de organização criminosa. Não vai trazer efeito nenhum, porque ele sabe que eles estão impunes. A chance deles serem pegos, processados e mandados para um estabelecimento policial, prisional, é ínfimo. Então, nós temos que fazer um pacto. Um pacto de segurança pública é um pacto para ver como é que nós podemos melhorar esse pífio esclarecimento de delitos no Brasil que premia a impunidade. É isso. Eu coloquei na tela aqui o material da CNN Brasil, menos de 40% dos homicídios no Brasil são resolvidos. Levantamento do Instituto Sou da Paz. Na Bahia tem um pior índice, apenas 13%. E a Bahia é a polícia que mais mata no Brasil em números absolutos. E um governo de esquerda há vários mandatos. 4,5. Né? Que é o mesmo padrão de atuação de um governo bolsonarista em Santa Catarina ou no Rio de Janeiro. Então, a letalidade e a picaretagem na segurança pública une todo mundo. Eu acho que nós já debatemos aqui a lei orgânica das polícias militares. Governo Lula e bolsonarismo raiz unidos, aprovação por votação simbólica. Eu perdi a paciência quando isso aconteceu. Eu liguei para determinado deputado, eu falei poucas e boas. Descei mensagem, porque não atende, né? Nessa hora, quando não é para pedir voto, não atende. Deixei uma mensagem que, escuta, o que você está fazendo aí? Esqueceu que você passou na mão dos caras? É para isso que você está aí? É para isso que eu votei em você? Perdeu meu voto. Aí a gente vira inimigo, né? Mas paciência. Então, eu vejo o cenário piorar, eu vejo agora uma nova moda aí, né? Isso no governo Bolsonaro já tinha essa ideia, agora com o Trump voltou, né? Justamente na época da eleição, porque o Trump está querendo interferir no Brasil, na eleição do Brasil, taxar ou classificar as organizações criminosas como organizações terroristas. Como se isso fosse resolver alguma coisa para nós aqui no Brasil. Né? Elas vão continuar atuando. Isso vai resolver um problema do Trump. A hora que ele quiser, taxando, estabelecendo que PCC e Comando Vermelho são organizações terroristas, de acordo com a lei americana, você sabe disso melhor do que eu, que está aí. Se ele cismar que alguma autoridade governamental está atuando com crime organizado, ele vem e pega. Como pegou o Maduro. Alá Maduro. Ele pode, de repente, invadir a Amazônia, porque é por lá que está passando droga, então isso prejudica a população americana, logo eu vou bombardear, né? A Colômbia agora, o presidente colombiano denunciou, está sendo bombardeado. Está sendo bombardeado via Equador, mas numa operação conjunta entre Equador e os americanos, segundo ele. Eles podem atacar e botar a mão na Amazônia. Ou onde tem o aquífero Guarani, que é a questão da água também. Sem falar que você tem parlamentares aí de direita que defendem, né? Pediram intervenção americana no Brasil, né? O Cláudio Costa, o Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Cláudio Costa, nós, Rio de Janeiro, vamos pedir para os Estados Unidos atuar aqui contra essas organizações que são terroristas. Terroristas são eles que financiam esse crime e que participam desse tipo de coisa, né? Então, eu vejo a situação institucional piorando, a nossa segurança está cada vez mais piorando, e nós estamos normalizando, enquanto sociedade, rasgar a Constituição. Aí a gente perde qualquer referência. Aí é um passinho curto para o estado de exceção. Tá aqui, coloquei na tela do jornal Globo, Flávio Bolsonaro dizendo: quem inveja. Flávio Bolsonaro sugere que os Estados Unidos ataquem barcos com drogas no Rio. Imagina um avião americano, vão parar ali o porta-aviões, vão sair lá do Golfo Pérsico, vão vir aqui para a Baía do Guanabara e vão começar a bombardear navios aqui, barcos.
Nem precisa tanto. Base militar no Equador. Paraguai aprovou agora. O Milei está sendo um cachorrinho. O que era a Argentina, hein? Esse aqui é o cara que quer ser presidente do Brasil, hein? E a mídia tradicional trata como moderado. Imagina se fosse radical. Ia usar o quê? Burca? Sabe? É uma loucura isso. É uma loucura. E nós não temos garantia nenhuma. Essa é a verdade. Aliás, né, a ligação desse senhor com Adriano, Queiroz, Rachadinha, loja da Copenhague com uma baita quantia em dinheiro. Espera aí, né? Que submundo é esse? Vai subir a rampa? Não, se acontecer, ele vai subir, eu não tenho dúvida, com o pai e com todo mundo que foi condenado pelo 8 de janeiro, porque ele vai dar indulto para todo mundo. Ele vai tentar, pelo menos, mas ele já falou que ele vai dar. O STF não vai conceder. Ele vai ser obrigado a usar a força contra o STF. Ele vai ser obrigado. Ele já deu essa entrevista. Ou seja, a bola está cantada, né? Digamos assim, nós estamos aí vivenciando um avant-première de um golpe. Agora, não tem aquele filme? Como é que chama quando tá no cinema que se anuncia? Não é o trailer? Enfim, tem lá os nós estamos vivendo isso aí. Né? Um trailer do que vai ser lançado ano que vem. A preocupação e a mídia naturaliza isso, fala, não, é o jeito de falar, mesma coisa que naturalizou com o Bolsonaro, e aí o atual governo é péssimo de comunicação com o público, péssimo, apanha disso a vida inteira e não aprendeu, né? Então a gente fica à mercê. Mas voltando para a seara da segurança pública, eu fico chamando a atenção me chamou muita atenção que foram muitas notícias de pessoas com surto mortas pela polícia. Foi o Marco Aurélio em São Paulo, o Bernardo Barcelos, que foi aluno do Instituto de Psicologia da USP, no Paraná, o Eric no Rio Grande do Sul, o Betinho em Floripa, o Denis em Diadema e tantos outros, porque nós não temos um sistema de saúde estabelecido, nós temos no papel, mas está sendo sabotado e desmontado. A atenção à saúde mental dessas pessoas de uma lógica antimanicomial, de acordo com a lei de 2001. Nós não temos esse serviço eficientemente estruturado. Eu participo como monitor da disciplina Processos Grupais e os alunos saem a campo para visitar unidades de saúde, CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. Eles relatam a precariedade dos meios, a precariedade de recursos humanos, pessoas aposentam, não são contratadas outras, porque a lógica é deixar asfixiar e morrer à míngua. E aí vamos privatizar, né, Carlos? A mão do mercado, a lógica neoliberal. Vamos criar comunidades terapêuticas, que são os novos hospícios, travestidos, né, encobertos por uma assistência benevolente, beata, digamos assim, abençoada por alguma coisa religiosa, que toma conta na maioria, boa parte dessas comunidades terapêuticas. Então, o que acontece? A morte dessas pessoas mostra bem a tentativa de falir o Estado para entregar a corporações privadas, a lógica do Estado mínimo, e onde as pessoas não são pessoas, todos nós somos mercadorias. Porque a partir do momento que chama o SAMU, não tem SAMU, ou o SAMU não vai por algum motivo, ou porque está em outra ocorrência, ou porque, enfim, não vai, e chama a polícia vai e elimina, nós temos agora a polícia fazendo o papel da eliminação dos indesejáveis da sociedade, que era esse o papel dos hospícios, né? Vamos enfiar num lugar com muro alto aquelas pessoas que enfeiam a nossa sociedade, que causam mal-estar, que poluem os nossos humores, joga num quintal murado e deixa lá como depósito de gente. Tem um autor argentino que eu estou lendo, que é o Alfredo Moffat, ele escreveu um livro muito bom, Carlos, que chama Psicoterapia do Oprimido. Tem fortes influências aqui do Paulo Freire, né? Olha como é que ele descreve. É muito interessante como é que ele descreve os hospícios, os manicômios.
É um sistema que propõe ao internado a degradação do sentimento de identidade, uma degradação, muitas vezes, travestida de benevolência, aí nós temos as comunidades terapêuticas mantidas por pastores e religiosos em geral. Ele se sente coisificado, são verdadeiros túmulos vivos de pessoas, basta ver o Holocausto brasileiro, né, Carlos? O Carlos? Sim. Barbacena, né? Um hospício é um cárcere, onde é desenvolvido, onde é aplicada uma psicoterapia do terror. As pessoas são torturadas para que tenham um comportamento padrão que a instituição quer. Então, você vai vendo isso acontecer, você vai vendo que a polícia agora está cumprindo o papel de eliminação dos indesejáveis, dos loucos, entre aspas. Agora, se há um desmonte dessa política de saúde mental, a tendência é que alguém ocupe esse espaço. Quando o Estado sai, alguém ocupa. Então você vai ter, daqui a pouco você vai ter fundos de investimento, né? Esses grandes hospitais, e se eles são remunerados para manter essas pessoas, eles querem dinheiro. Então, quanto mais gente ficar por mais tempo, melhor para eles. As pessoas vão ficar condenadas a... Lógico. É a lógica da doença e não da cura. São, assim como eu chamo a insegurança pública e a morte como commodities, a doença é uma commodity. É a lógica do capitalismo. Mas, puro, com pitadas, com um bom tempero de neoliberalismo. O tal do Estado mínimo. Espera aí. Nós temos o SUS, que é uma dádiva criada pelo homem. Olha, um Brasilzão, com esse tamanho que tem um SUS, ele ainda está vivo, apesar de toda a sabotagem, corte de verba, ingerência política, emendas parlamentares, outras, desvio aqui e acolá. Agora vem comunidades terapêuticas privatizando a saúde mental, o atendimento à saúde mental, numa lógica de hospício. É óbvio que tem que comparar. Assim foi com a saúde pública, né, Carlos? A gente tem que pagar plano de saúde. Não porque o SUS não é bom, porque a gente não consegue atendimento, porque o SUS é sucateado, é sabotado. Mas, novamente, Carlos, nós temos corporações privadas que tomam conta da saúde. A mesma coisa nós vamos ter corporações privadas tomando conta da saúde mental. Essa é a lógica. Assim como nós temos corporações privadas determinando a segurança no nosso país. Escolta, isso a gente já debateu. Escolta, vigilância, circulação na rua, etc., aparelhos tecnológicos, captura de dados, guardas particulares, que são milícias particulares, e por aí afora. É isso. Caramba, a gente demorou tanto para falar, para voltar nesses assuntos, para ver que a coisa é feia, hein? Está piorando, na verdade. Eu não sei, eu já falei isso para vocês uma vez, eu não sei se eu sou a melhor pessoa a ser convidada para falar, que eu espanto a audiência ao invés de trazer a audiência. Viu, cara? Tem que trazer o tema para o debate. E uma última pergunta aqui, antes que você tenha que sair daqui a pouquinho, não sei se é algo que está no seu radar também. A inteligência artificial, o que a gente está vendo é cada vez mais polícias e exércitos utilizando a inteligência artificial para localizar pessoas, para fazer rastreamento e para tomar decisão. Qual vai ser o impacto disso nesse universo aí que você acompanha? Olha, como toda atividade estatal, ela tem que ser muito bem regulamentada, e se nós admitirmos que nós vivemos numa democracia, tem que ter transparência e controle social, o que nós não temos. E nós podemos ter populações segregadas, nós podemos ter estabelecimentos de guetos, nós podemos ter pessoas incriminadas porque foram mal identificadas. Isso aqui no projeto do município de São Paulo, chamado Smart Sampa, já acontece, que é vendido com a bala de prata que resolveu a questão da segurança pública de São Paulo, coisa do prefeito de São Paulo. Que ninguém sabe que empresas particulares têm acesso a dados públicos, num consórcio com a prefeitura e o Estado, e eles têm acesso aos nos dados privados em nome da segurança. Então, a gente não sabe como é que esses dados
são armazenados, com que grau de segurança, o que é feito com os nossos dados, se isso pode ser manipulado ou não. E está tendo casos de identificação positiva que não é. Então, a pessoa é presa e depois tem que se virar para provar que ela não é ela. Porque a IA falou que era ela e acabou. Então, tem que ter aí muito cuidado. Obviamente, toda e qualquer ferramenta, de acordo com o desenvolvimento tecnológico, da ciência, é bem-vinda, mas a gente não pode perder de vista que nós estamos lidando com o humano. E num sistema político, se nós amamos a democracia, nós temos que brigar sempre pela transparência. Transparência é controle social. Então, eu acho que o IA rima com controle social. Se tem menos controle social e mais liberdade para IA, é perigo. É manipulação. É a grande batalha, pelo menos aqui nos Estados Unidos, os bilionários dessas big techs estão ganhando porque eles estão financiando todo o governo, toda a guerra, e estão colocando as suas ferramentas dentro do Departamento de Estado. E tem o poder de criar um mundo paralelo para o eleitor e dominar o que nós chamamos de boiada, né? Do gado, né? A massa. Sim. Cria, divulga, cria imagem falsa, porque o desenvolvimento é fantástico. Cria um mundo paralelo, né? Um Blade Runner da vida aí, e a pessoa acredita que está tudo bem, é cooptada, a massa é cooptada, Freud na veia, psicologia das massas, o domínio das massas, né? Regimes autoritários fizeram isso com maestria, dominou a massa. Veja o que Hitler fez na Alemanha, por exemplo. Imagina se ele tivesse IA naquele tempo. Eu não sei se a gente estaria aqui falando português, né? Para começar. Mussolini na Itália. Então, é bem-vindo, mas, novamente, nós temos um embate entre privacidade, vida privada, com segurança pública, no contexto de um regime democrático, do Estado democrático de direito. Esse tripé, né? E é dentro desse tripé que a gente tem que avaliar como essas IAs são aplicadas. Não é meu tema de pesquisa, mas o meu tema de pesquisa é direitos humanos, privacidade, democracia. Eu acho que... Esbarra nisso tudo. Esbarra, sim. Muito bem, Adilson, obrigado mais uma vez, sempre um prazer conversar com você, e já deixo o convite aqui para a hora que você estiver mais avançado aí nos seus estudos, a gente ter outra conversa. Legal, Carlos. Eu agradeço, para mim, eu estava com saudade de bater esse tipo de conversa, de papo com você. O seu podcast eu considero um podcast diferenciado, e eu me sinto muito honrado por você me convidar. Então, conte comigo, estou à disposição. Prazer te rever. Boa sorte aí, cuidado com o ICE. Cuidado com o ICE. E bola para frente. E aqui eu tomo cuidado com a polícia. Bola para frente. É isso. Obrigado, Adilson. Tchau. Obrigadão. Espero que você tenha gostado da entrevista com o Adilson Paz de Souza, doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, e atualmente fazendo pós-doutorado em Psicologia Social. Você tem várias maneiras de apoiar o Roteirices. Uma delas é assinar o canal no YouTube. Outra é compartilhar esse vídeo nas suas redes e com quem você acha que pode se interessar pelo tema. E se você acha esse projeto de jornalismo independente importante, eu te peço para considerar a possibilidade de apoiar financeiramente o Roteirices. Você pode ajudar com qualquer valor. Tem gente apoiando com R$1, R$2, R$5, 50, o que couber no seu orçamento. É só fazer um depósito usando a chave Pix carlosalbertojr1569@gmail.com. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices.